Você sabia que existem pessoas que oram todas as madrugadas, mas estão se afastando de Deus a cada palavra? Sim, é assustador. Elas dobram os joelhos com fé, mas cometem erros espirituais tão sérios que suas orações viram ruído no mundo espiritual. E pior, acham que estão agradando a Deus, quando na verdade estão abrindo brechas para o inimigo agir. Se você ora de madrugada ou deseja começar essa prática poderosa, você precisa ouvir isso até o fim. Porque existem 5 erros espirituais gravíssimos que podem estar bloqueando sua oração e afastando a presença do Espírito Santo da sua vida. Antes de continuar, se esse tema já tocou você de alguma forma, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Estamos aqui para alertar, fortalecer e guiar você com base na palavra. Cada like, cada inscrição, é uma semente que você planta para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade. Não ignore esse momento. Deus pode usar você para salvar alguém só com esse gesto simples. Curta, inscreva-se e vamos juntos crescer espiritualmente. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, me ensina a orar do jeito que te agrada. Não escreva por hábito, escreva como um clamor, como um ato de fé. Talvez essa seja a declaração que vai mudar o rumo da sua vida espiritual hoje. Deus está lendo o que você escreve. Ele vê o coração por trás de cada palavra. Comente agora e prepare-se. O que você vai ouvir pode abalar suas convicções mais profundas. 1. O erro de orar sem arrependimento. Você já tentou ligar para alguém que te bloqueou? É isso que muitos fazem quando oram sem arrependimento. Em Salmo 66:18, Davi disse: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Muitos se levantam de madrugada achando que só o horário atrai Deus. Mas Deus não ouve vozes, Ele ouve corações. E se o coração está sujo, ressentido, amargurado ou preso ao pecado, aquela oração é rejeitada. Imagine uma casa cheia de lixo tentando receber uma visita sagrada. O Espírito Santo não habita onde há sujeira escondida. É por isso que o primeiro erro, e talvez o mais perigoso, é orar como se Deus fosse surdo ao pecado. Há quem chore, jejue, clame de madrugada, mas não se arrepende verdadeiramente dos pecados escondidos. Está apenas fazendo barulho diante do trono, e não oferecendo adoração sincera. E sabe o que é pior? Alguns acham que pelo fato de estarem acordando às 3 da manhã, já estão sacrificando o suficiente para serem ouvidos. Mas Deus nunca pediu esforço físico acima de um coração quebrantado. Ele quer verdade no íntimo. Isaías 1,15 nos alerta: Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É hora de parar e refletir: será que estou orando com as mãos limpas? Será que minha madrugada tem sido um clamor ou apenas um ritual vazio? Se você sentiu o peso dessa pergunta, é porque Deus está falando com você agora. 2. O erro de orar sem fé verdadeira. Você ora, mas no fundo duvida que Deus vai responder? Esse é o segundo erro gravíssimo que muitos cometem durante as madrugadas: orar sem fé genuína. A palavra de Deus é clara em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Há pessoas que se levantam para orar como se fosse um dever religioso, mas no íntimo já desistiram de crer. Elas falam, mas não esperam. Pedem, mas duvidam. Confessam, mas não acreditam. E a dúvida, por menor que seja, contamina toda a oração. Tiago 1,6,7 também nos adverte: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Orar sem fé é como tentar acender uma vela debaixo da água. O esforço existe, mas o fogo nunca aparece. O pior é que muitos disfarçam essa falta de fé com frases espirituais: se Deus quiser, talvez não seja a vontade dele. Mas, no fundo, o coração está ferido, incrédulo e distante. Não podemos clamar de madrugada com a alma cheia de medo e dúvida. Deus quer filhos que confiem, mesmo quando não entendem, que persistam, mesmo quando não veem. Jesus orava de madrugada, mas sempre com a confiança absoluta de que o Pai o ouvia. Ele disse em João 11:41-42, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves. Essa é a fé que move o céu. Então, reflita agora, será que minhas palavras têm sido movidas pela fé ou pela rotina? Pelo fogo ou pela frustração? Você pode enganar os outros com uma oração bonita, mas Deus vê a raiz.
E se a raiz é dúvida, o fruto será silêncio. 3. O erro de orar sem propósito espiritual. Levantar de madrugada para orar sem saber por que está orando é como acender uma vela e deixá-la em pleno vento, logo se apaga. O terceiro erro espiritual gravíssimo que muitos cometem é orar sem propósito claro. Estão falando com Deus, mas não sabem o que buscam. Suas palavras são dispersas, repetitivas, vazias. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6,7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O problema não é a quantidade de palavras, mas a direção delas. Oração sem propósito é como flecha sem alvo, nunca atinge nada. Alguns acordam de madrugada apenas porque ouviram dizer que é um horário poderoso. De fato, há poder espiritual na madrugada. Mas sem foco, esse poder se perde. O Espírito Santo se move onde há intenção pura, onde há clareza no clamor. Você está orando por libertação? Por sabedoria? Por intimidade com Deus? Ou está apenas murmurando o que já ouviu os outros dizerem? Em Tiago 4,3, encontramos um alerta sério. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Não se trata de quantidade de orações, e sim de qualidade espiritual. Deus responde orações com raízes profundas, não palavras soltas ao vento. Lembre-se de Ana, mãe de Samuel. Ela orava de madrugada, mas com um propósito firme no coração, um filho. E sua oração foi ouvida, não porque ela gritava, mas porque havia verdade e direção em seu pedido. Então reflita: o que tenho buscado de madrugada? É direção espiritual ou apenas uma tentativa de resolver meus problemas do meu jeito? Se sua oração está sem propósito, você está apenas perdendo o sono. Mas se houver um clamor real no seu espírito, até o céu se moverá por você. Evite esse erro. Antes de orar, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu te peça hoje? E você verá que o Espírito Santo te ensinará a orar com sentido, com poder e com transformação. 4. O erro de orar com pecados não confessados. Outro erro sério é orar com pecados não confessados. Salmo 32:3-5 nos mostra o que acontece quando carregamos os pecados sem trazê-los à luz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Muitos acham que orar pode apagar os erros, mas a verdade é que sem confissão e arrependimento, Deus não vai ouvir. A oração se torna apenas um esforço sem efeito quando há pecado não confessado. O pecado não confessado cria um muro invisível entre você e Deus. E pior, ao ignorá-lo, você está fazendo uma oração vazia, sem o poder de Deus. Por mais que você se esforce em orar, se o pecado permanece sem ser reconhecido, ele vai pesar sobre sua vida espiritual. E o Espírito Santo se entristece quando não há arrependimento genuíno. Não se engane, orar com pecado não resolvido é como tentar apagar fogo com gasolina. Se você se sente distante de Deus, se sua oração parece sem resposta, talvez seja a hora de confessar de verdade. Não apenas as palavras, mas o arrependimento profundo. O Senhor está pronto para perdoar, mas você precisa fazer sua parte. Antes de orar, pare e examine sua vida. Pergunte: há algo que eu preciso confessar a Deus agora? Algum pecado escondido que estou ignorando? 5. O erro de orar com propósito exclusivamente pessoal. Finalmente, o quinto erro é orar de madrugada apenas com propósito pessoal, sem considerar a vontade de Deus para sua vida e para os outros. Em Tiago 4:3, como vimos antes, a Bíblia nos adverte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Muitas pessoas acordam no meio da noite para pedir coisas para si mesmas. Elas clamam por prosperidade, sucesso ou por um casamento perfeito, mas esquecem de orar pela vontade de Deus em suas vidas, pelos outros e pelo reino de Deus. Orar apenas com foco em você mesmo é egoísmo espiritual. A oração deve ser uma conexão com o Pai, uma entrega de tudo a Ele, inclusive dos seus desejos. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9 e 10. A oração verdadeira começa com a entrega do seu coração ao Senhor, buscando sua vontade, não a sua. Portanto, ao orar, pergunte-se: estou orando com o coração alinhado com a vontade de Deus ou estou apenas buscando o que me agrada? Lembre-se,
A verdadeira oração envolve a rendição da sua vontade à vontade divina. Se você orar assim, verá Deus agir poderosamente na sua vida. Agora que você conhece os 5 erros perigosos que podem estar bloqueando suas orações, é hora de agir. Não espere mais. Corrija suas atitudes diante de Deus e comece a orar de uma maneira que realmente atraia a presença do Senhor. Deixe de lado os erros espirituais que estão impedindo a resposta das suas orações e busque uma comunhão mais profunda com o Pai. O que você precisa fazer agora é refletir profundamente sobre a sua vida espiritual. Examine seu coração, sua fé, seus propósitos, seus pecados e sua sinceridade diante de Deus. Se você começar a orar de forma mais alinhada com a vontade dele, o céu será aberto para você de uma forma poderosa e transformadora. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora e se inscreva no canal. Deus tem mais para você. Vamos crescer juntos e fortalecer nossa caminhada espiritual, aprendendo a orar da maneira correta. E se você sentiu que este vídeo falou diretamente ao seu coração, compartilhe com seus amigos, porque você pode ser a resposta para alguém que precisa corrigir seus erros na oração. Deus te abençoe poderosamente, e até o próximo vídeo.